Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre dons espirituais. Muito bem, dons espirituais. A verdade é que, biblicamente falando, ninguém foi salvo para ficar esquentando banco de igreja. Tem pessoas que acham que a responsabilidade deles com o reino de Deus é só vir sentar lá no banco, assistir o culto e ir embora. Tá? Não é bem por aí. Tá? Na verdade, tem uns que falam assim, a responsabilidade é do pastor, o pastor que está de tempo integral, então a responsabilidade é do pastor. É um absurdo falar isso. O pastor está na liderança porque ele é um dom a mais no corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo. Ele é um dom a mais. Ele está na liderança porque, além dele preencher as qualificações de 1 Timóteo 3, ele tem dons que o capacitam a estar na liderança da igreja. Então, ele está exercendo o dom dele no ponto que é necessário exercer em benefício da própria igreja. Tá? Então, o que nós temos que entender, eu já tenho falado e vou reiterar, que o cristão não trabalha para se sustentar. Parece que não tem nexo que eu falei, né? O cristão não trabalha para sustentar, o cristão trabalha para Deus. É o que eu vivo dizendo. Se você depende do seu trabalho para o seu sustento, você está embasando a sua vida no seu próprio braço. E quando você coloca a coisa no seu próprio braço, você está entrando naquela questão de Jeremias 17, que diz, maldito o homem que confia no homem. Tá? Aquela velha máxima. Você tem um emprego por quê? Porque Deus permitiu que você tivesse. E você está trabalhando por quê? Porque Deus te deu saúde para você trabalhar. O que as pessoas que não capetam, elas não notam que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. O justo, na verdade, o meio dele viver é pela fé. Tá? Então, o justo viverá pela fé. Então, nós temos que entender, se nós pertencemos a um corpo, o corpo está aqui, ó. Cada membro que está nesse corpo não está à toa. Ele está aqui porque tem uma razão de ser, tem uma função a ser exercida. Até determinados órgãos que determinados médicos dizem que não são importantes, são importantes. Se eles estão ali, eles são importantes. Pode ter certeza disso. Tá? Então, todos os membros são importantes no corpo de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, todos nós somos responsáveis, tá? Temos responsabilidades totais diante da própria igreja, da sua própria igreja local e de seus projetos missionários. Então, a responsabilidade não é só do pastor. A responsabilidade é de todos. Todos que creram, que fazem parte desse corpo, estão aptos a serem úteis a bem do corpo de Cristo. Não existe cristão inútil. Se ele for inútil, ele não creu. Porque a única maneira dele ter utilidade no corpo de Cristo é ele ter crido. Se ele creu, o que aconteceu? Ele recebeu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, como nós vamos ver mais para frente, quando a pessoa nasce de novo, ela recebe um dom ou dons para exercer uma finalidade no corpo de Cristo. Tem uma utilidade no corpo de Cristo. Tá? Então, não tem cristão sem utilidade. Eu sou humilde servo de Deus, eu não sei fazer nada. Papo furado. Se você fala para ele, você é humilde mesmo, você é desse jeito mesmo, ele vai reagir. Fala, não é bem assim. É aquela tal da falsa modéstia, né? Que não leva a nada. Tá? Então, se você pregar 1 Coríntios 12, não precisa abrir lá, diz lá. Paulo já começa esse capítulo dizendo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos dons espirituais. Que é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Por determinadas ações e atividades que eles estavam tendo lá, eles estavam, de uma certa forma, ignorando a questão dos dons espirituais. Tá? Então, nós jamais, em tempo algum, por isso esse estudo, devemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que não é dom espiritual. Tá? Então, dom diferente de personalidade. Dom é algo sobrenatural dado por Deus, não tem nada a ver com personalidade. Tá?
Então, não é bem por aí. Negócio de sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático não tem nada a ver com a questão do dom espiritual. Dom diferente de talento. Como assim, pastor? Dom diferente de talento. Talento e dom no português são sinônimos. Tá? Agora, o que nós temos que entender que existem talentos naturais. Tá? Talentos naturais. A pessoa já nasce já com aquela capacidade para aquela determinada área. Por exemplo, Beethoven, eu fico assim abismado de ver, diz que aos 5 anos de idade, quando você nem está pensando que é gente ainda, diz que ele fez a primeira sinfonia dele. Quer dizer, um negócio muito fora da realidade normal, humana. Então já nasceu com dom para a coisa. Não existe, por exemplo, o dom do canto. Né? Não existe dom espiritual do canto, não. Existe o talento natural. A pessoa já nasce com aquela capacidade de uma voz maravilhosa e ela expõe aquilo. Por exemplo, tem dons de pessoas que... poderia citar várias coisas, mas eu vou citar alguns. Como já tenho citado aqui, vou citar, por exemplo, a pessoa que tem uma capacidade de mexer com madeira, marceneiro. Você vê que o cara tem uma capacidade de que ele já nasceu com aquilo. Agora, dom espiritual, quando se coloca dom espiritual, é outra coisa completamente diferente. Deu para entender? E muitas vezes as pessoas nas igrejas confundem isso. Ele tem um dom espiritual do canto. Não sei se já ouviu falar isso. Não existe. Biblicamente falando, não existe. Dom diferente de fruto do Espírito. Tá? Então, vamos ver o que é o fruto do Espírito. Vamos pegar em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Então, nós não são os frutos, como o pessoal fala do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. Então, nós vamos ver características próprias do fruto do Espírito. Amor, isso tem que estar inserido na vida daquele que creu. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, isso aqui não existe, por exemplo, o dom espiritual do amor, o dom espiritual da alegria, o dom espiritual da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso não existe. Tá? Isso está fora da realidade. Isso aí não é dom espiritual. Ok? Ficou claro para você? Dom diferente de responsabilidade. Alguém que diz que não tem o dom do evangelismo, então não vai evangelizar. Tá? Só que nós temos que entender que a ordem ide pregai não foi só para quem tinha o dom. O ide pregai, ela foi uma ordem genérica para todos os tipos, as futuras ovelhas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então foi uma ordem genérica. Agora, eu, por exemplo, posso não ter o dom do evangelismo, mas é minha obrigação evangelizar. Deu para entender? Porque antes do dom, eu tenho o sacerdócio. Como assim, pastor? O Espírito Santo está inserido em mim. Tá? Eu posso não ter dom naquela área, mas é minha obrigação evangelizar. Agora, é óbvio, é claro, que quem tem o dom espiritual vai evangelizar com maior eficácia do que eu, que, por exemplo, não tenho. Tá? Então, é assim que a coisa funciona. Então, eu não tenho dom no evangelismo, então não vou evangelizar. Papo furado. É responsabilidade de todos evangelizar. Tá? Então, nós vamos ver algumas definições básicas aqui em 1 Coríntios 12. Abre lá. Vou começar do início. Ele fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, quer dizer, não salvos, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, aqui eu quero dizer para você o seguinte, que dom espiritual, em termos de definição do que é dom espiritual, guarde isso, é a capacitação sobrenatural
uma coisa que a pessoa vai fazer fora do âmbito natural dela. Não é algo que a pessoa tem, mas que ganha no ato da conversão. Tá? Então só tem dom espiritual quem é nascido de novo. Quem não é nascido de novo não tem dom espiritual. Tá? Então é algo que a pessoa ganha no ato da conversão. Ao mesmo tempo que ele recebe o Espírito, esse mesmo Espírito capacita-o com um dom para ele ser útil no corpo de Cristo, concedido a cada crente para o desempenho de sua função no corpo de Cristo. Então vou reler de novo. É a capacitação sobrenatural, não é algo que a pessoa tem, mas que ganha no ato da conversão, né? Concedido a cada crente para o desempenho de sua função no corpo de Cristo. Ok? Ficou claro? 5. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. O que é serviço? Vamos destacar a palavra-chave aqui do texto, serviço. Serviço é a situação circunstancial criada por Deus e concedida a cada um para a prática do seu dom a serviço do corpo de Cristo. Por exemplo, um dos dons que Deus me deu é o ensino. Então aqui é uma situação que está permitindo que eu use o meu dom em seu próprio benefício. Deu para entender? Tá? Vamos para o próximo. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então vamos para a palavra-chave aqui, realização. É o resultado, efeito que transcende a nossa capacidade natural, fora do nosso alcance, concedido a cada crente pelo dom espiritual. Então, a realização é a consequência, né, que transcende a capacidade natural da pessoa de fazer uma determinada coisa numa determinada área. Vou dar alguns exemplos meus aqui, tá, que eu já dei e eu quero reiterar aqui, tá, que evidencia isso que está sendo falado aqui. Por exemplo, há tempos atrás, quando eu tinha lá a Escola Santo Antônio, tá, me deram todo o período para falar, juntaram 3 classes dentro de uma classe só, e me deram todo o período das 7 às 11 da noite. Tá? E eu comecei a falar. Comecei a expor a palavra, fui expondo. Quando tocou o sinal para o intervalo, ninguém se mexeu. Eu falei, mas peraí, vocês não querem sair para o intervalo? Não, pastor, pode continuar. E eu fui, quando chegou lá às 11 horas que bateu o último sinal, estavam todos sentados lá. E ninguém saiu correndo, ainda ficaram fazendo perguntas. Já foi feita uma pesquisa e chegaram à conclusão nessa pesquisa que o ser humano tem a capacidade de prestar atenção num determinado assunto de 40 a 50 minutos. Por isso que as aulas, elas são colocadas dentro desse período. Então a pessoa fica 4 horas. Você sabe que numa escola, quando bater o sinal do intervalo, todo mundo sai correndo. Não saíram nem para ir ao banheiro. Ficaram umas 4, 7, 8, 9, 10, 11, quase 5 horas ali sem sair da classe me ouvindo. Isso é normal? Isso não é normal. Isso é uma coisa que transcende a capacidade normal de um ser humano. Então não é uma coisa minha, é uma coisa que Deus me deu. É uma capacitação que Deus me deu pelo dom que Ele me concedeu. Tá? Então é assim que tem que funcionar os dons espirituais. Por exemplo, você fica aqui umas 2 horas ouvindo o discipulado. É normal? Não é normal. Às vezes 2h30, 3 horas. Não é normal. Então, o dom espiritual, quando ele é colocado na prática, dentro das suas especificações, ele transcende o natural. Tá? Então, é o efeito, né, que transcende a realização. Vamos para o próximo agora. Está claro para você? Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Manifestação. Tá? Está dentro daquilo que nós comentamos um pouquinho atrás. O que é manifestação?
Por exemplo, eu tive no seminário muitos professores, mas eu quero destacar esse que era o professor de homilética. Um pastor muito conceituado na época, inclusive cantor, e ele foi um bom professor de homilética para nós. E ele estava comentando que quando um dos filhos dele nasceu com as perninhas viradas para dentro, os pezinhos virados para dentro, e a cabeça travada assim, né? E ele, olhando ali no berço, no hospital, o filho daquele jeito, né? Ele se condoeu daquilo, e ele orou, ele pediu: Pai, tem misericórdia, que o meu filho, faz um milagre, que o meu filho volte ao normal, à normalidade, né? E aconteceu que Deus ouviu a oração dele e aconteceu um milagre ali. O filho voltou ao normal. Inclusive foi uma coisa que repercutiu na época lá dentro do hospital. Aí alguém já iria dizer: você tem o dom da cura. Não, ele não teve o dom, ele não tinha o dom da cura. Aí foi uma manifestação. É aquela história que eu acabei de falar. Se você está num lugar que tem uma necessidade numa determinada área, você não tem o dom específico para aquela área, mas você tem o Espírito Santo no seu coração. Então, você pode clamar, é sua responsabilidade clamar. Não é porque você não tem um dom que você não vai clamar. Você vai clamar, você vai orar, e Deus pode ouvir por causa do sacerdócio. Vós sois nação santa, sacerdócio real, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então você vai orar e Deus pode ouvir a sua oração, tá? Eu me lembro, tempos atrás, eu estava dando um estudo para um casal já de uma certa idade, né? E o senhor que estava lá, ele começou a falar que estava com uma dor nas costas, né? E estava incomodando tanto que ele não estava prestando atenção no estudo. Então eu falei: vamos orar por isso, né? E eu orei, falei: Pai, tem misericórdia, tira essa dor dele para que ele possa estar aproveitando o estudo que está sendo manifestado aqui, né? O Senhor tenha misericórdia, né? Acabei de orar, ele falou: pastor, passou, foi como se tivesse tirado com a mão. O senhor tem o dom da cura. Eu falei: não tenho esse dom. Esse dom é algo que eu não tenho. Mas eu creio que foi uma manifestação. Deus me ouviu a oração, independentemente do meu dom ou não. Entendeu bem como é que funciona a coisa? Muito bem. Vamos então dar uma verificada quais são os dons espirituais, tá? O problema é que muita gente, inadvertidamente, pega os dons classificados em 1 Coríntios 12, mais os dons de Romanos 12, e ajunta tudo e dá uma tremenda de uma donzeira. Tá? Então nós vamos fazer uma associação e mostrar que tem dons que tem em 1 Coríntios 12 e não tem em Romanos 12. Tem dons que tem em Romanos 12 e se repete em 1 Coríntios 12. Então nós vamos fazer essa classificação para nós chegarmos a um número adequado dos dons realmente que foram colocados na igreja, ok? Então vamos abrir lá em Romanos 12, a partir do 3. Então aqui nós vamos classificar o que é dom espiritual e fazer uma associação para definir a quantidade de dom que, na verdade, a palavra de Deus apresenta. Tá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí começa. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então nós temos aqui o dom espiritual de profecia. E eu quero destacar aqui o seguinte: dom espiritual de profecia não tem nada a ver com o profeta, a profecia, o profeta da velha aliança, como muitos querem hoje. Tá?
Dom de profecia, depois nós vamos entrar nesses detalhes, como é que funciona a coisa. Quem tem o dom de profecia, na verdade, ele é o evangelista. Tá? Nós vamos ver depois. Então, se ministério, a palavra aqui no original para ministério é diaconia. Tá? Então, se diaconia, dediquemos-nos à diaconia. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Dom espiritual de diaconia, tá aqui. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Dom espiritual de ensino. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Dom espiritual de exortação. O que contribui com liberalidade. Dom espiritual de contribuição. O que preside com diligência, dom espiritual de presidência. Quem exerce misericórdia com alegria, dom espiritual de misericórdia. Tá? Então, nós fizemos uma associação aqui, tá? Então, nós vamos ver o seguinte. Eu já fiz aqui no caderno, vou passar para você, tá? Então, nós temos aqui em Romanos 12, dom espiritual de profecia. Temos lá em 1 Coríntios 12, sabedoria e discernimento de espírito, que são coisas que estão interligadas a quem tem um dom de profecia. Depois, nas características de cada dom, nós vamos entrar nesses detalhes. Tá? Ministério, no caso, diaconia, nós temos lá em 1 Coríntios 12, socorro. O diácono socorre os necessitados. Tá? Você vê que é a mesma coisa. Dom espiritual de ensino, aqui em Romanos 12. Lá em 1 Coríntios 12 tem conhecimento mestres. Ok? Dá para anotar aqui. É a mesma coisa. Nós temos dom de exortação aqui em Romanos 12. Não temos um correlato lá em 1 Coríntios 12. Nós temos dom de contribuição em 1 Coríntios, em Romanos 12. E não temos lá em 1 Coríntios 12. Nós temos aqui Romanos 12, presidência. Nós temos em 1 Coríntios 12, governo. Tá? Nós temos misericórdia aqui em Romanos 12 e não temos um correlato lá em 1 Coríntios 12. Nós temos lá em 1 Coríntios 12 cura, operações de milagres. E não temos aqui em Romanos 12. Nós temos lá dom de língua e não temos aqui em 1 Coríntios 12. E interpretação e não temos em 1 Coríntios 12. Então nós temos aqui profecia, ministério ou diaconia, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia, cura, língua e interpretação de língua. Tá? Ok? Alguma dúvida? Muito bem. Então nós vamos procurar organizar essa questão aí. Ok? Vamos pegar os dons de comunicação, de falar, de expor. Tá? Então nós, dentro dessa questão dos dons de comunicação, nós temos 3 dons distintos. Tá? O primeiro dom é o dom de profecia. Fala a verdade em geral, para ouvintes em geral, alcança a multidão. É o evangelista. É aquela pessoa que fala para muita gente concentrada e tem a capacidade de fazer com que todo aquele pessoal fique lá em silêncio e ouvindo. Não sei se já ouviu isso, já viu isso, tá? Mas acontece. Dom de ensino, explica a verdade somente para quem quer aprender, alcança um grupo, tá? E dom de exortação, sabe a verdade como quem tem o conhecimento do dom de ensino, mas ele tem uma visão prática da palavra. Então é aquele que alcança indivíduo. É justamente um dom muito importante, que é um conselheiro. Você está com um problema numa determinada área, você não sabe como aplicar a palavra de Deus naquela área que você está em dúvida,
você chega em alguém que tem o dom da exortação e ele vai te dar uma orientação bíblica de como você agir naquela determinada área. Deu para entender? Há 2 dons de liderança. Tá? 2 dons de liderança. Profecia. Tá? Líder impetuoso, ele vai à frente e o grupo de liderança tem que acompanhá-lo. Presidência é aquele que é colocado na parte mais administrativa. Geralmente essa pessoa é muito útil na administração do patrimônio da igreja. Deu para entender? E há 4 dons de serviço, de servir. Tá? Ministério, age fazendo algo, ou diaconia. Tá? Se estivesse frio ou o irmão estivesse necessitado, ele iria lá e faria algo a respeito, cobertor, casaco, etc. Tá? Aquele que cuida da parte social da igreja. Segundo, contribuição. Age doando algo. Se o irmão estivesse com frio, ele daria algo, geralmente dinheiro, para suprir a necessidade do irmão. Por outro lado, dom de misericórdia. Age sentindo. Se o irmão estivesse passando frio, ele iria lá e passaria frio junto com ele, repartindo seus pertences, calor humano. Tá? Quarto, cura, age intercedendo. Se tem alguém com problemas físicos, ele vai lá e ora, intercede pela pessoa. Tá? E 2 dons de testemunhos para os incrédulos. Não é para os crentes, como muitos pensam, que é o língua e interpretação de língua. Ok? Então vamos lá repetir. 3 dons de comunicação. Profecia é aquele comunicador muito abençoado, na exposição, muito objetivo, na exposição da palavra de Deus. É o pregador por excelência, que alcança a multidão. Ensino é aquele que alcança um grupo. Exortação, indivíduo. Há 2 dons de liderança. Profecia e presidência. 4 dons de servir. Diaconia, age fazendo algo. Contribuição, dinheiro. Misericórdia é aquela pessoa que senta ao lado e traz aquela palavra, estamos junto, né? Estou aqui, dá apoio moral, né? Às vezes a pessoa está numa situação que ela não quer ouvir conversa, ela quer ouvir a pessoa ali que está dando apoio para ela na situação que ela está passando. Então esse dom de misericórdia é muito importante. Como os outros, obviamente, cada um tem sua especificidade no corpo de Cristo. E dom de cura, que age intercedendo pela pessoa que está com problema físico, geralmente. E, por outro lado, os dons que são de testemunhos para os de fora, tá? Que é o dom de língua e o dom de interpretação de língua, ok? Bom, vamos dar sequência. Vamos ver se eu consigo, na verdade, dar praticamente tudo hoje, tá? Então, definições dos dons. Então, daqui para frente, eu vou pegar cada dom e vou trazer as características de cada dom para você, que creio que tenha crido, né, verificar e analisar e ponderar para você ver em onde você se encaixa, qual dom que você recebeu. Então, nós vamos entrar aqui de uma maneira mais ampla nas características de cada dom, ok? Muito bem. E o primeiro dom que nós vamos entrar na questão aqui é o dom de profecia. Tá? O profeta hoje não é aquele profeta que, como era na velha aliança, que ele recebia diretamente a informação de um anjo, de um sonho ou qualquer coisa, e ele vinha e comunicava ao povo. Né? Hoje o dom de profecia é aquela pessoa que tem a capacidade de pegar a palavra de Deus e expô-la de uma maneira clara e objetiva, né?
com muita maestria, tá? Dada pelo Espírito Santo, obviamente. E nesta exposição daquilo que já foi revelado, tá? Ele traz na prática para o povo, tem que se manifestar nessa exposição dele, exortação, edificação e consolação. Tá? Esse é o dom de profecia hoje, não é? Tanto é que você pega lá em Lucas 16:16, Jesus está falando. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, que foi o precursor de Cristo, e foi o último dos profetas nessa característica de profeta. Hoje, na nova aliança, igreja, nós temos dom de profecia, que é diferente de o profeta como o pessoal quer trazer para hoje. Que Deus mandou dizer para você, coisa assim, né? E geralmente não acontece. Quer dizer, a pessoa falou do próprio coração dele, como muitos profetas falsos daquela época falaram. E Deus reprovou com muita disposição esse tipo de atitude da parte dos falsos profetas. Tá? Então, é a capacitação sobrenatural de proclamar a verdade de Deus em contraste com a corrupção humana. Profeta é aquele que não pode ficar calado diante do erro. Percebe com muita facilidade o erro e o combate. Tem os olhos abertos para a verdade e o erro. Na verdade, é aquele texto que diz lá em Provérbios, não havendo profecia, o povo se corrompe. O profeta, ele é um tipo de um guardião da igreja. Ele é de suma importância para que a igreja caminhe de uma maneira santa diante de Deus. Tá? Ele é aquela pessoa que tem discernimento de espírito e ele vê, muitas vezes, além do que as pessoas veem. Quando está começando a acontecer uma coisa ali que vai causar repercussão negativa para o corpo de Cristo, ele é aquele que identifica a coisa e vai lá antes que a coisa tome vulto, ele vai. Agora, a igreja que não tem essa visão, o profeta começa a trazer que tem coisa ali para ser analisada, aí o pessoal fala, não estou vendo nada, você está vendo demais. Quer dizer, uma igreja que não tem visão das coisas. Então, se você tem alguém que tem um dom de profecia na sua igreja e ele começa a ter alguma dificuldade com determinada situação, é bom ir lá analisar, pensar, verificar, verificar aquela situação para ver se de fato é daquele jeito, antes que o mal cresça, corta-se a cabeça. Vou dar um exemplo meu, que eu tenho um dos dons que eu tenho, tá? Vou dar um exemplo meu. Nessa época eu estava estudando no seminário. E eu estava começando a namorar a Rosali. Tá? Era mais ou menos já o crepúsculo, que era hora 6 horas, mas ainda estava claro que era verão. Eu fui buscar a Rosali lá onde as mulheres ficavam, as moças ficavam, no caso, e para a gente subir junto para jantar junto. Né? E nós estávamos indo por um caminho, né? E de longe veio uma mulher, um cachorro, americana, era líder das mulheres lá, das moças lá, né? Ela participava da equipe Palavra da Vida, da liderança da Palavra da Vida. E ela veio, nos cumprimentou, passou e foi embora. E aí eu continuei andando com a Rosali, eu virei para a Rosali e falei, olha, o que eu vou passar para você aqui, eu espero que eu esteja redondamente enganado. Tá? Porque vai ser muito ruim aqui para o seminário. O que é? A Rosali falou, essa mulher aí, ela é sapatão. A Rosali falou, que isso? Mas que imagino, não sei o quê. Eu falei, espero que você esteja certo e eu errado. Isso quando ninguém levantava nada a respeito. Não havia nenhuma dúvida a respeito. Isso foi em 1978, se não me engano. No final daquele ano, a gente já estava se programando casar, né? Nós nos casamos em dezembro.
daquele ano, e a escola pediu que nós saíssemos um ano, no próximo ano. E nós saímos no ano de 79, ficamos fora. Eu voltei para minha terra, fui trabalhar lá com material de construção, né? E voltei somente em 80, em 1980. E quando eu voltei em 1980, ela já não estava mais lá. A coisa deu zebra em 79. Descobriram o que eu tinha falado lá em 78. Deu para entender? Eu não ia falar nada, porque o pessoal não teria visão das coisas, ia sobrar para o Zé. Falar uma coisa sem prova, né? E não ia causar uma repercussão, né? Mas, infelizmente, eu estava certo. E no ano de 79, ela, quando cheguei em 80, ela já não estava mais lá. Deu para entender como é que funciona a coisa? Tempos atrás, aqui já em Jacutinga, eu cheguei de viagem e a Rosali falou, ó, fulana de tal está querendo falar com você. Era uma pessoa que era membro da igreja na época. Eu virei para a Rosali e falei, será que é isso, assim, assim? A Rosali falou, não, imagina, isso deve ser problema com os filhos dela que moram lá atrás, não sei o que, da casa dela. Eu virei de novo, falei, espero que você esteja certa e eu errado. Né? E quando eu fui lá saber, né, infelizmente eu estava certo. Ela tinha perdido o marido, era viúva e tinha recebido orientação que não se podia buscar relacionamento desse tipo com pessoas que não eram do nosso meio, e era justamente o que ela estava fazendo. Aí eu falei para ela, você sabe que isso não é por aí, você sabe o rumo que você vai tomar, não é bem por aí. Tá? Você está entendendo como é que funciona a coisa? Quem tem o dom de profecia tem o discernimento de espírito, ele tem esse tipo de discernimento, ele é um guardião da igreja. E tem uma capacidade de pregar, ele tem uma unção diferente na pregação. Tá? Quando eu cheguei em Marília, no meu primeiro ministério, né, eles tinham uma cultura lá na cidade, eles reuniam numa determinada data todas as igrejas num determinado lugar, e o pastor, que tinha chegado novo na cidade, e era naquela época o meu caso, naquele ano o meu caso, era convidado para pregar. E eu estava lá sentado, tinha uma multidão lá, né? E Deus me provou naquela noite, me provou muito. Eu estava sentado com aquela responsabilidade de expor a palavra para aquela multidão que estava lá, e estava mais seco que o deserto das Arábias. E eu falei, vai cantar uma música aí, Deus sempre usa a música para tocar o coração, para quebrantar, nem as músicas quebrantaram meu coração. Tá? E a minha vontade é falar, olha, põe outro aqui, eu vou tomar meu rumo, estou com um problema aqui, põe outro no meu lugar. Mas eu, não vendo nada, a fé, firme convicção de fatos que não se veem, eu mantive ali em oração e clamando. E Deus me provou até a hora que me passaram o microfone. Quando eu peguei no microfone e abri a boca para falar, já não era mais eu. E eu falei ali para aquela multidão, eu creio que eu falei em 1 hora ali. E todo mundo estava ali me ouvindo, e Deus abençoou muito aquela exposição da palavra. Tá? Então, isso é uma questão que é dada a quem tem o dom de profecia. Tá? Por outro lado, são características de que tem o dom de profecia. Por outro lado, dom de ministério ou diaconia. Tá? É a capacitação sobrenatural de prestar serviços auxiliar, tem os olhos abertos para a necessidade, é o primeiro a se oferecer para ajudar. Quer ajudar a tudo em todos. Nós temos aqui uns chegando na igreja que estão bem dentro dessa característica desse dom aqui. Se não me engano, é o Jefferson e eu tenho o Lucas também. Dá para se ver nitidamente esses dons na vida deles, esse dom na vida de ambos. Tá? Então, geralmente quem tem esse dom, ele não gosta de estar à frente.
tá? Ele gosta de estar nos bastidores e é um dom de suma importância para aquele que está lá na frente pregando. Por quê? Toda a infraestrutura do lugar, eles cuidam, eles trabalham nesse sentido. Esse trabalho de bastidor é de suma importância. Eles trabalham para manutenção do salão, manutenção de tudo, deixar tudo em ordem, para que quem tem o dom de estar lá na frente expondo a palavra seja usado por Deus. Então, você vê que é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Diácono é aquele que foi colocado, ele gosta de fazer coisas com as mãos, tá? Servir as mesas, tá? Geralmente quem ministra, aliás, serve a ceia, e esse privilégio foi dado para os diáconos, tá? Então, é assim que funciona o trabalho. Ele também tem a visão de ajudar, de estar com os olhos abertos para a área social da igreja, de estar verificando aquelas pessoas menos favorecidas e procurando ajudar essas pessoas, conclamando a igreja para estar ajudando essas pessoas. Então, é um dom de suma importância também no corpo. Todos são importantes, todos. Quando a igreja funciona dentro desses dons, ela vai em frente, tá? Por isso a importância de descobrir o dom que você tem. Porque quanto mais cedo você descobrir o dom que você tem, você vai ser bênção no corpo de Cristo, que é a igreja, ok? Por outro lado, o dom de ensino. É a capacitação sobrenatural de aplicar as verdades de Deus nas diferentes situações da vida pessoal, tá? Vou dar um exemplo para você. Abre aí em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Lendo assim, a grosso modo, você tem algumas informações. Agora, quem tem o dom de ensino, ele vai pegar esse texto e transformá-lo de uma maneira prática para você. Então, vou mostrar para você agora, tá? Portanto é uma adversativa, é continuação de fala. Então, é continuação, o assunto está no capítulo 11. No capítulo 11, nós temos aqui, chamado pelos estudiosos da palavra, a galeria dos heróis da fé, tá? Então, aqui homens que viveram com Deus, homens que andaram com Deus, homens que no passado venceram com Deus. Tanto é que o testemunho deles tem falado até nós na atualidade, tá? Então, ele entra no capítulo 12 dizendo, ora, portanto, também nós, visto que temos rodeando tão grande nuvem de testemunhas, quer dizer, esses homens do passado, né? Então, ele faz o seguinte: assim, Deus deseja que nós também, hoje, sejamos como esses homens do passado foram, tá? E para que nós atuemos e sejamos vitoriosos como eles foram, esse texto está nos apresentando 3 atitudes que devemos tomar para que nós possamos vencer como os nossos irmãos do passado venceram. Primeira atitude, tá? Desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então aqui você vai discorrer e enfatizar como nós vamos estar desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Segunda atitude, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele vai expor como você, como filho de Deus, para vencer, vai correr a carreira que está proposta para você como filho de Deus. E terceira atitude, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, dependência de Deus.
viver na total e plena dependência de Deus. Mudou? Ficou prático? Você está entendendo? Quem tem o dom do ensino, ele tem essa capacitação dada por Deus de pegar o texto e transformá-lo de uma maneira prática, objetiva, que vai te dar condições de viver aquilo que está sendo colocado aqui. Alguma dúvida? Muito bem. Por outro lado, vem exortação. Tá? É a capacidade sobrenatural de aplicar as verdades de Deus nas diferentes situações da vida prática. Eu sempre tinha essa frase na minha boca, sempre essa ênfase, porque ainda não tinha aquela visão de que eu tinha esse dom também, dom de exortação. Tá? Como é que está a sua vida em relação à prática da palavra? Quem tem esse dom, ele enfatiza muito isso. Ele está preocupado com a sua vivência, com a sua atitude diante daquilo que você recebeu da palavra. Tá? Então, por isso que ele, tendo essa visão prática das coisas de Deus, ele vai ser aquele paráclito, aquele conselheiro que tem uma visão tão clara da palavra de Deus que ele vai colocar você em qualquer situação, qualquer âmbito de sua vida que você tiver uma dificuldade de aplicar a palavra, você vai procurar quem? Vai procurar quem tem o dom da exortação no corpo de Cristo. E ele vai te dar a definição de como, segundo o querer de Deus, segundo a palavra de Deus, você vai vivenciar aqueles princípios. Vai agir naquela área que você está com dificuldade. Por isso que eu quero adiantar e reiterar que existe muita falta de orientação dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, hoje, tá? De pessoas procurando psicólogo. Crente que procura psicólogo, ele está totalmente fora da caixinha. Tá? Porque você vai deixar conselho dos céus e vai procurar conselho ímpio. Porque hoje, se você for num psicólogo, você chega lá, estou com um problema de homossexualismo. O que ele vai falar para você? Qual o seu problema? Assuma. É o que ele vai falar para você. Se você vai falar que você tem uma visão, uma autoestima negativa, ele vai tentar aumentar aquela sua estima, falando que você é isso, você é aquilo, encher sua bola. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Como um cara que eu orientei ele a não fazer isso, simplesmente a esposa dele estava com dificuldade, foi lá em Itajubá, pagou um psicólogo, dinheiro, gastou dinheiro, o psicólogo falar para a mulher dele que se não estava dando certo, que ela tinha mais que largá-lo. Então, você tem alguém dentro da igreja que vai te orientar segundo a palavra. E você sai e vai procurar conselho. É um absurdo. Ah, pastor, e psiquiatra? Eu não vejo problema com psiquiatra. Psiquiatra é médico. E às vezes a pessoa tem um problema mental, físico, então é necessário ir lá, ele pode dar um remédio que vai te equilibrar, vai te ajudar. Agora, não vai lá para buscar conselho do psiquiatra também. Vai lá mais para a questão da área médica, que é o que eu procuro fazer aqui com a minha família. Deu para entender? Alguma dúvida? Então, nós temos alguém dentro do corpo de Cristo e qualquer área, qualquer dificuldade que você tiver, está lá e não vai cobrar nada de você. Ok? Dom de contribuição. É a capacidade sobrenatural de suprir as necessidades dos irmãos em coisas materiais ou financeiras. Aqui eu vou trazer um exemplo que aconteceu na minha igreja de origem, tá? Com um irmão meu que tem, eu creio, tem esse dom. Tá? Ele contou para mim. Esse pastor, eu inclusive que apresentei a igreja na época, porque eu ainda estava no seminário, ele era uma turma acima da minha, e ele estava saindo, estava se formando naquele ano, e estava sem ministério. E eu fiquei sabendo que tinha vagado pastorado na minha igreja de origem. Tá?
Então eu o apresentei e ele acabou indo para lá e foi uma bênção na vida da igreja. Ele ficou 2 anos lá, mas esses 2 anos foram muito aproveitáveis para dar um rumo bem melhor para a igreja, pela capacitação que ele tinha. Ele era alguém que eu admirava, alguém que tinha essa visão de pregação muito boa, de comunicação muito boa e de ensino, né? Então ele foi muito bom lá para a igreja no tempo que ele esteve lá. Meu irmão conta que num culto, né? Ele estava lá dando estudo, estava expondo a palavra de Deus e veio uma voz dentro do coração do meu irmão. Dá R$3.000 para ele. Aí meu irmão até, pô, senhor, mas 2.000 não tá bom, né? R$3.000. Esse era o valor. Estava lá o Espírito Santo insistindo no coração do meu irmão. Aquela história, o dom ele interage no corpo de Cristo debaixo da direção e orientação do Espírito Santo de Deus, tá? Não é aleatoriamente como muitos querem, tá? Acabou o culto, né? Ele, enquanto não foi falar com o pastor, não ficou sossegado. Então ele chegou lá no pastor e falou: olha, Deus está colocando no meu coração te dar R$3.000. Quando ele falou isso para o pastor começou a chorar. Aí ele falou: por que você está chorando? Aí ele contou que ele estava orando a Deus que ele precisava desse valor. Justamente R$3.000. Deus, quando age, ele age dentro da ordem. Tem uma razão de ser, tem um objetivo a ser atingido. Não como muitos querem, aleatoriamente. Deus não age assim. Deu para entender? Dom de presidência. Tá? Prestando atenção nas características, vai se autoanalisando aí, tá? Dom de presidência é a capacidade sobrenatural de coordenar as direções de um grupo a um fim, uma direção, um alvo definido. É uma capacidade administrativa muito forte. Não tem muito o que se falar. O cara, quando já tem essa questão nata, não nata, mas que recebeu de Deus, ele vai fazer, imagine um administrador que transcende a capacidade natural de administrar as coisas. Imagine, que bênção, que não é para o corpo de Cristo, para a igreja, para a questão do patrimônio da igreja. Não tem muito o que se falar a respeito desse dom. Só para você ter uma visão de como funciona a coisa. Dom de misericórdia. É a capacidade sobrenatural de simpatizar com os irmãos em situações que envolvem sentimentos e emoções, né? O que é empatizar? O que é empatia? Não sei se você já viu, está lá um coral de frente para o povo e vai lá como é que chama? O regente. Ele chega lá, quando ele chega, todo o pessoal que está no coral começa a sorrir para ele. Porque ele sorriu, eles, empatia, sorriram da mesma forma. É que nem você está assistindo um filme, o cara dá um soco e dá um soco junto com ele. Tipo de empatia, sentir-se como se fosse. Sentir como se fosse. Tá? Então, é aquele tipo de pessoa que está lá com dificuldade. Esse quem tem um dom de misericórdia, ele senta do lado e a presença carinhosa dele ali traz consolo tremendo para aquela pessoa que está com dificuldade. A minha esposa tem esse dom, tá? Tanto é que tempos atrás, quando nós nos reunimos aqui, dividia lá nos grupos de oração, e ela tinha um grupo, mandava só mulher lá para ela, né? Porque ela que liderava, dentro daquilo que nós cremos, ia só mulher para lá. E aqui acabava todo mundo, ninguém, aquele grupo ficava lá. Porque todo mundo que ia lá aproveitava do dom que ela tinha. Tá? Então, o dom é um dom de estar aqui, olha, estou sentindo. É muito importante quando a pessoa, que nem você fez lá naquele caso lá do rapaz lá, não vou falar nome, tá? Estava lá com dificuldade, vocês foram lá dar apoio moral para ele. Dar aquele apoio dentro da dificuldade que ele estava passando. Deu para entender como é que funciona o dom de misericórdia? Quer dizer, você se preocupa, você tem uma preocupação
você tem uma sensibilidade que geralmente a maioria não tem, quando para a necessidade daquele que está ao seu redor. Tá? Dom de cura é a capacitação sobrenatural de orar por um doente e ser prontamente ouvido naquilo que intercede. Então, presta bem atenção. De novo, quero reiterar. Deus não age aleatoriamente. Sempre tem uma razão de ser. Vou dar exemplo para você. Tá? Às vezes Deus está trabalhando com uma pessoa, está trabalhando no caráter da pessoa e muitas vezes coloca aquela pessoa de campo. Adianta uma pessoa ir lá orar por ela se Deus não, no tempo que deu ali, não terminou o trabalho com a pessoa? Adianta a pessoa ir lá orar por ela? Não vai, Deus não vai ouvir. Deu para entender como é que funciona? Quando alguém que tem um dom de cura vai orar é porque o Espírito Santo comoveu e está na hora e vai lá e ora por ele. Agora não adianta orar se Deus ainda está trabalhando naquela vida. Então não é uma coisa assim como muitos querem, orou, tem que orar e Deus tem que ouvir. Não. Existe toda uma coordenação, existe uma ordem, porque o Deus que nós servimos é um Deus de ordem. Então, quando alguém chega com esse dom e se predispõe a orar por alguém, é porque o Espírito Santo de Deus o comoveu ou constrangeu aquilo. Deu para entender? E o dom de línguas, nós já falamos a respeito. Nós não cremos da maneira como tem se manifestado nesse meio chamado neopentecostal, porque a palavra de Deus não nos dá base para isso, não sei se ele está lembrado. A única vez que se manifestou esse dom, né, na prática, na Bíblia, lá no dia de Pentecostes, ali estava falando em língua materna. E ali ele foi usado dentro da especificação para o qual ele foi posto no corpo de Cristo. Um sinal para os incrédulos e não para os crentes. Estava lá aquela multidão de judeus, né? Aquele burburinho, e quando houve a manifestação do dom de línguas, chamou a atenção do povo. E o povo parou para ver o que estava acontecendo, e quando o povo parou para ver o que estava acontecendo, Pedro se levantou e pregou, e quase 3.000 judeus se converteram ali. Deu para entender? Então, nós temos que entender que esse ministério, esse dom é mais para os de fora do que para os de dentro, como se pretende muito por aí. Alguma dúvida? Ficou claro? Vai pensando e ponderando para ver qual o dom que você se encaixa aí para você ser útil no corpo de Cristo. Porque quem não é útil no corpo de Cristo, ele não é salvo. Tanto é que na parábola do semeador, qual foi o que deu fruto? Aquela semente que caiu em boa terra. Produziu a 30, 60 e a 100 por um. Quem nasceu de novo, obviamente vai ter uma vida frutífera em todos os aspectos, a bem do corpo de Cristo, que é a igreja. Deu para entender? Muito bem. Eu vou aqui citar apenas a motivação básica de cada dom. Tá? Então, uma coisa bem sucinta. Profecia. Qual é a motivação básica do dom de profecia? Mostrar o pecado do homem, a penalidade do pecado e o perdão de Deus. Em Provérbios 29, 18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Ministério. Servir em situações práticas, Hebreus 6, 10. Demonstrar praticamente o amor de Cristo, 2 Coríntios 9, 11. Edificar e exortar os irmãos, 1 Tessalonicenses 3, 2. Motivação básica do dom de ensino. Compreender exatamente e completamente a verdade, Lucas 1, 14. Comparar o que houve com o que a palavra diz, Atos 17, 11. E compartilhar o que aprendeu. Exortação. Aplicar na própria vida os princípios bíblicos, 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Levar outros a fazer o mesmo e corrigir os desobedientes, 2 Tessalonicenses 2, 12 e 13. Contribuição.
dar a Deus o que é seu, suprir as necessidades dos irmãos, 2 Coríntios 8, 13 e 14, e transformar bens materiais em bênçãos espirituais. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Presidência. Trabalhar junto a um grupo, 1 Tessalonicenses 5,12, dar a direção correta ao grupo e corrigir os desvios do grupo. Misericórdia, demonstrar em si a graça de Deus, dar consolo e conforto em situações adversas. 2 Coríntios 7,13 e Lucas 6,36. Aliás, 6,36. Cura, se dispor sempre que necessário a suprir as necessidades no campo de enfermidades e traumas interiores. Ok? Então, basicamente está aí esse estudo de suma importância, e é importante você entender que se você é um filho de Deus, se você realmente nasceu de novo, quando você foi gerado no Espírito, na mesma hora Deus deu para você um dom ou dons. No início, eu cria que cada um recebia um dom especificamente. Esse é o normal, tá? Mas depois eu descobri que para determinadas pessoas, Deus dá mais de um dom. E eu creio o meu caso, porque esses 3 dons para a liderança, que são profecia, ensino e exortação, eles são evidentes. Pessoas que estão do meu lado, eles reconhecem essas 3 manifestações da minha vida. Eu creio que Deus me deu esses dons, me preparando justamente para aquilo que eu tenho sido útil no corpo de Cristo. Estar na liderança, ser um pastor e geralmente fundador de igreja. Porque em todo o meu ministério, eu peguei uma igreja só pronta. O resto foi tudo iniciar a igreja. Então Deus me capacitou para esta realidade, que é bem clara e explícita no meu ministério. Deu para entender? Então, uma coisa que eu quero enfatizar é, como eu já ouvi aí a pessoa falar que tinha todos os dons. Isso não existe. Isso é impraticável, porque ele não precisaria de igreja nenhuma. Ele seria uma igreja ambulante, subiava, cantava, chupava cana ao mesmo tempo. Isso não existe, tá? Eu creio sim que a pessoa pode ter no máximo 3 dons, ou não muito depois, além disso. Pode ter mais de um dom, mas quando Deus tem algum ministério diferenciado para uma determinada pessoa. Mas geralmente cada um recebe uma especificação dentro desses dons que foram aqui expostos e caracterizados. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro? Agora, o que você deve fazer ao sair daqui? Em primeiro lugar, pegar a cópia desse estudo. E depois analisar, porque quanto mais cedo você descobrir o dom que Deus te deu, você vai ser mais útil no corpo de Cristo. Ok?